Paz, irmãos, tudo bom? Queria fazer um videozinho aqui, né? Contar um pouco sobre como que eu me tornei um cristão, né? Um discípulo de Jesus. Eu não me tornei cristão porque eu escolhi ser cristão, né? Acho que uma das coisas que me dá a maior certeza de que Deus existe é que não fui eu que encontrei Deus, foi Deus que me encontrou. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu irmão, ele congregava numa igreja, né, na igreja batista, já fazia uns 2 anos. E eu achava bem legal o que o meu irmão fazia, né, a amizade que ele tinha com os colegas lá, né, com os irmãos da igreja dele. Eles sempre estavam juntos, sempre saíam juntos, dormiam um na casa do outro. Tudo isso, esse convívio social eu achava bem bacana, né, mas era só. E aí um dia meu irmão me convidou para ir com ele participar de um evento, de um culto que ia ter numa quadra de futebol. O pessoal lá da igreja já ouviu essa história 1 milhão de vezes, né? E quando a gente estava lá nessa quadra de futebol, eu lembro que a quadra estava cheia, né? Tinha bastante gente lá. Tinha um pessoal tocando alguma coisa que eu não lembro, tinha alguém pregando lá que eu também não lembro o que foi pregado, mas sei que no final do evento, alguém que estava lá ministrando a palavra perguntou quem gostaria de entregar a vida para Jesus. Meu irmão, Carlos, né, ele estava do meu lado, ele me perguntou se eu queria ir lá. E, para falar a verdade, até hoje eu não entendo por que eu falei que eu queria. Mas eu só balancei a cabeça, né, e disse sim, vamos lá. Eu não sabia o que estava fazendo, né, mas eu senti vontade de ir lá e fui, era de graça, né. E aí eu fui lá na frente, receber uma oração. Até então, sem emoção nenhuma, sem entender muita coisa. Mas quando eu cheguei lá na frente e comecei a orar, eu lembro da emoção que eu senti, da sensação que eu senti até hoje, né? Foi como se eu tivesse adquirido, num instante, assim, uma consciência das coisas erradas que eu fazia. Eu era um adolescente de 14 anos de idade. E aí, naquele momento, eu percebi que coisas que eu fazia que para mim eram normais, eram coisas de adolescente. Então aí você pode imaginar tudo que um adolescente de 14 anos faz, né? De pornografia, de masturbação, de brigas na escola entre os irmãos, coisas que são normais para os adolescentes, que para mim também era normal, não me via como uma pessoa má, ruim, nem nada disso. Mas que naquele momento eu percebi que o quanto essas coisas eram pecado e quanto essas coisas desagradavam a Deus. E a sensação que eu tive foi de medo. Eu senti um medo terrível naquele momento. Eu lembro da sensação até hoje. Os meus joelhos ficaram bambos, né? Fiquei tremendo, eu quase caí. Meu joelho fraquejou assim, né? Tanto medo que eu fiquei naquele momento. Mas o que foi interessante é que no mesmo momento que eu senti, né, aquele medo pela consciência dos pecados que eu estava cometendo, que antes eu não tinha consciência disso, no mesmo momento eu senti que Deus estava me perdoando. Eu senti que Deus me amava e que Deus estava me dando uma chance, né? E naquele momento eu senti o amor de Deus. E aquela sensação de medo, ela foi substituída assim em questão de segundos por uma sensação de paz, né, de perdão de Deus. E aquilo trouxe um alívio muito grande para mim, né? Então naquele dia eu me arrependi dos meus pecados, eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso foi em 1994 e desde então Deus está trabalhando na minha vida, né? Sou uma pessoa meio difícil de entender algumas coisas, então tem coisas que demoram muito tempo da gente mudar, outras a gente vence com facilidade, mas Deus, ele tem trabalhado constantemente em mim durante todos esses quase 25 anos, né, de fé, de caminhada com Deus, tá? E aí eu queria que você que já entregou sua vida para Jesus também, faça isso também, conte para as pessoas, né, como que você se encontrou com Jesus,
conte para as pessoas quem era você antes, conte para as pessoas o que Deus tem feito na tua vida agora. Acho que isso é importante. Nós somos chamados para sermos testemunhas daquilo que Deus faz, tá? Não sou perfeito, estou bem longe disso, né? Tem muita coisa para melhorar e talvez você não saiba, mas Deus sabe disso muito mais ainda do que a gente, né? Do que vocês. Tem muita coisa para melhorar, mas a palavra diz que aquele que começou uma boa obra na nossa vida, ele é fiel, ele é justo e ele vai aperfeiçoar essa obra até o dia da volta de Jesus. Então, estamos em obra, né? Para melhor servir a Deus. Deus te abençoe. Só queria compartilhar isso, né? Que você também possa buscar isso, esse arrependimento, essa fé, se aproximar de Deus, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe. Um abraço.